Leia os textos a seguir e resolva a questão. Nas equações químicas, tanto as substâncias transformadas, reagentes, como as produzidas são representadas por fórmulas. As fórmulas das substâncias indicam elementos que as constituem e também a quantidade de átomos de cada elemento. O número que indica essa quantidade de átomos é chamado índice, que é anotado à direita do símbolo de cada elemento. A quantidade de cada substância que participa da reação é indicada por números escritos antes de suas fórmulas, denominados coeficientes estequiométricos, que devem ser os menores números inteiros possíveis. Em uma reação de óxido-redução, o mais comum é que uma espécie se oxide e outra se reduza. Porém, podem ocorrer casos com duas ou mais oxidações e apenas uma redução, ou vice-versa. De qualquer maneira, para o balanceamento desse tipo de reação, o princípio é sempre o mesmo, número de elétrons perdidos igual ao número de elétrons recebidos. Considere a seguinte equação de reação química de óxido-redução não balanceada. Acerca desta reação química de óxido-redução e suas espécies são feitas as seguintes afirmativas. O peróxido de hidrogênio é um agente redutor após o devido balanceamento. Enfim, não tem jeito, nós vamos ter que fazer o balanceamento dessa equação. E vai dar muito trabalho, tá? A gente costuma dizer que as regras de balanceamento para óxido-redução são várias, mas nenhuma funciona 100% se eu não tiver um pouco de carinho, um pouco de feeling, que é o que vai acontecer nessa questão aqui. Então, olha, tá aqui a equação, com mais espaço para a gente conseguir fazer, de modo que, nessa primeira eu tenho que calcular o NOx de cada elemento primeiro. Nessa primeira substância, né, AS2S3, eu posso falar que o arsênio aqui é mais 3 e o enxofre é menos 2, tá? Primeiro elemento é um cátion, o segundo é um ânion, positivo e negativo. No hidróxido de amônio, cada hidrogênio aqui tem NOx mais 1, o O eu sei que é menos 2, o nitrogênio aqui, olha, 5 hidrogênios mais 5 com menos 2 do o nitrogênio aqui tem que ser menos 3 para dar tudo zero. Eu vou fazer um cálculo de outra aqui para a gente lembrar como é que faz. Na água oxigenada, o hidrogênio é mais 1 e o oxigênio é sempre menos 1. E essa outra substância aqui depois da seta, vamos calcular o NOx ali do arsênio, por exemplo, porque o N, gente, esse NH4 é o cátion amônio, que veio lá do hidróxido de amônio. Então eu posso afirmar que o nitrogênio aqui é menos 3, porque é o mesmo cátion. O H é mais 1, o O é menos 2. Então a gente descobre o NOx do arsênio chamando ele de X. Como? Aqui eu tenho 3 nitrogênios, tá vendo? Então eu tenho 3 nitrogênios, cada um tem NOx menos 3. Mais, eu tenho 12 hidrogênios, cada um tem NOx mais 1. Mais o NOx do arsênio, que eu não sei, eu estou chamando de X. Mais eu tenho 4 oxigênios, cada um tem NOx menos 2. E essa soma tem que dar zero. Uma vez que a soma dos NOx dos elementos de uma substância neutra é zero. Então isso dá menos 9 mais 12 mais X menos 8 é igual a zero. Portanto, o X é 17 menos 12, que vai dar mais 5. Pronto, o NOx do arsênio aqui é mais 5. Aqui, o hidrogênio é mais 1, o O é menos 2. Fazendo essa conta, o enxofre aqui ia dar mais 6. O H é menos 1 e o oxigênio menos 2. Então vamos lá, ver se teve variação de NOx. O arsênio mudou seu NOx de mais 3 para mais 5. Então ele sofreu uma oxidação. O enxofre mudou o seu NOx de menos 2 para mais 6, então ele também sofreu uma oxidação. O oxigênio da água oxigenada sofreu uma redução de menos 1 para menos 2. Percebam que tem oxigênio ali, né, naquela substância NH4,3ASO4, no NH4,2SO4 também tem oxigênio, mas quando uma água oxigenada está envolvida numa oxirredução, ou ela reduz para o oxigênio da água, ou ela oxida
para o gás O2, tá? Então, como não tem O2 nessa reação, a gente pega ela reduzindo. Até porque já tem duas espécies oxidando, né? Então eu precisava dela sofrendo redução. Então olha só o feeling que a gente tem que ter. Lembrar, inclusive ele contou isso no texto para ajudar, que a quantidade de elétrons ganhos tem que ser igual à quantidade de elétrons perdidos. De modo que eu vou calcular o delta NOx de cada elemento. Por exemplo, o arsênio, o NOx dele variou de 2 unidades, né? Lá de 3 para 5, variou 2 unidades. Aí a gente multiplica isso pelo maior índice do arsênio, que é 2, e isso dá 4. Faço o mesmo com o enxofre. De quanto que variou o NOx do enxofre? Ele era menos 2 e foi para mais 6. Era menos 2 e subiu até mais 6. Ou seja, variou 8 unidades. Vezes, a gente multiplica isso pelo maior índice do enxofre, que é o 3. E isso dá 24. Isso quer dizer que 24 elétrons foram perdidos nessa oxidação. Como tem 2 arsênios antes da seta, eu vou colocar um 2 aqui. Como tem 3 enxofres antes da seta, eu vou colocar um 3 aqui. Então, esses 28 elétrons que foram perdidos por arsênio e enxofre têm que ser ganhos pela água oxigenada. E na água oxigenada, a variação do NOx ali, de menos 1 até menos 2, está variando 1 unidade. Porém, qual que é o maior índice do oxigênio? É aquele 2 ali. E isso dá 2. Isso quer dizer que o oxigênio na água oxigenada, cada um ganha um elétron, mas como tem 2 elétrons são ganhos. Como o número de elétrons ganhos tem que ser igual ao número de elétrons perdidos, então eu vou precisar de 14 águas oxigenadas. Por quê? 2 vezes 14, 28. Acabou. Agora a gente pode continuar fazendo pelas tentativas. Então, olha, o nitrogênio depois da seta eu já balanceei. Olha, aqui tem 3 vezes 2 são 6. Aqui tem 2 vezes 3 são 6. Então tem 12 nitrogênios antes da seta. Eu vou colocar um 12 aqui no NH4OH antes da seta. E aí vamos balancear o hidrogênio agora? Antes da seta aqui no hidróxido de amônio tem, ó, 4 com 1, 5. 5 vezes 12, 60 hidrogênios aqui. Mas, na água oxigenada, 2 vezes 14, 28. Então, eu tenho 88 átomos de hidrogênio antes da seta. E quantos que a gente já tem aqui, depois da seta? Ó, 3 vezes 4 aqui nessa substância. Dá 12, vezes 2 dá 24. Aqui, no sulfato de amônio, tem 2 vezes 4, 8, vezes 3, 24 também. Então, a gente tem 48 até o momento. Então, se antes da seta tem 88 e aqui já tem 48, estão faltando 20 hidrogênios. Estão faltando 40 hidrogênios, desculpa, né? Estão faltando 40. Como na água já tem 2, para 40 a gente multiplica por 20. E está balanceada essa equação. Primeira alternativa, afirmativa. O peróxido de hidrogênio é agente redutor. A água oxigenada, o oxigênio, sofre redução. Portanto, o peróxido de hidrogênio é agente oxidante e não redutor. 2. Após o devido balanceamento, o coeficiente estequiométrico da água é 20. Tá certo. Terceira, o arsênio da substância AS2S3 é reduzido, enquanto o enxofre é oxidado. Tanto o arsênio quanto o enxofre oxidaram. Então, a terceira está errada. 4. O NH42SO4 é um sal, certo? Cujo nome é sulfito de amônio. O ânion SO4 é um dos mais famosos que a gente tem, que é o ânion sulfato. E quinta, após o devido balanceamento, a soma de todos os coeficientes estequiométricos da equação é 52. Vamos ver?
1 mais 12, 13. 13 mais 14, 27. Com 2, 29. Com 3, 32. Com 20, 52. Então, corretas apenas a afirmativa 2. Afirmativa 2 e afirmativa 5, resposta letra E. Pesada essa questão.